Senhor, o nosso Deus. Diga pra Ele: digno tu és de receber todo louvor. Só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e todo então louvor. Vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza nem temor. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem me buscar. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Podem sentar.
Bom dia! E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Quem lembra os remédios naturais que a gente já falou aqui? Água, que mais? Luz solar. Como é? Não entendi. Ar puro, né? Pode ser, aceito, tá bom, passou. Ar puro, o que mais? Esse a gente não falou ainda não, vamos falar hoje. Olha aqui, esse aqui, ó. Repouso, já falou, luz solar, já falaram. Vai, vamos mais, falta o quê? Alimentação saudável. E o outro é temperança, que é equilíbrio, né? Equilíbrio, a gente falou sobre isso. Não exagerar nas coisas, né? Controlar os nossos próprios impulsos, as vontades, às vezes que são muito grandes, a gente tem que controlar. Olha só, gente. Pera aí, eu vou guardar um pouquinho aqui, tá? Pra gente poder prestar atenção, tá bom, gente? Ó, vou guardar aqui, certo? Atenção. Hoje nós vamos falar... Quem sabe o que é isso aqui? É um sapato. Pra que serve esse sapato aqui? Pra que esse sapato aqui é de quê? Quem sabe? É de futsal. Olha, o Oli falou ali, ó. É um sapato, é uma chuteira de futsal. E futsal é o quê? É um esporte. É de futebol, é. Futebol é futebol de quadra. Futsal é futebol de salão, entendeu? É do Levi, pois é. Já jogou futebol? Ó, quando a gente joga futebol, a gente tem que fazer o quê? Depois que a gente joga futsal, a gente fica o quê? Suado, né? Quem aqui pratica algum outro esporte, além de futebol? Basquete. João. Que mais? Vôlei. Que mais? Handball. Natação. Quem mais? Alguém mais? Alguém mais? Corrida. Pois é, gente. Os esportes, eles nos ajudam a fazer uma coisa que é muito importante para a nossa saúde. Sabe o que é? É o que a Jasmine tinha falado. Exercício físico. Pega também. Esse tipo de brincadeira também é legal. Bicicleta. Legal, Sarinha. Exatamente. Quando a gente corre, a gente sua, a gente mexe o corpo. Patinete também. Olha só, pessoal. O exercício físico é muito importante para a nossa saúde. É muito importante, olha só. É importante para o coração. É importante para a nossa cabeça, para a saúde mental. É importante para o nosso intestino, para a nossa barriga. É importante para os nossos membros, para a perna, para o braço. Então, gente, exercício físico é um remédio que é natural, que nem precisa comprar na farmácia. E é muito importante para a gente. A gente tem que começar desde pequeno a se acostumar a fazer atividade física. E a gente começa a fazer atividade física através dessas coisas que vocês falaram, as brincadeiras. Através de pega-pega, através de brincar de futebol, através da natação, do handball, do vôlei, do... que mais? Vocês falaram? João Atrepa. Eu tenho o João Atrepa, tenho o João Acola, tem esses aí, tudinho. Pois é, essas brincadeiras todas são exercícios físicos. Dança, né? Quem faz balé? Alguém faz balé das meninas? Pronto, exatamente. Então, a atividade física é muito importante. E aí, a outra coisa é o último remédio natural. Para completar os 8 remédios naturais. Olha o que eu trouxe para mostrar. Quem sabe o que é isso aqui? Bíblia, né? Ó, isso aqui, ó. Bíblia de criança. Você tem essa? Tu tem também? Olha só, a Bíblia, ela serve para nos lembrar do 8º remédio natural, que é um dos mais importantes porque ele tem que estar presente em todos os outros. Que é, sabe o quê? Que é confiança em Deus. Pega, já passou o exercício físico. Ó, confiança em Deus. Confiança em Deus, pessoal, a gente consegue desenvolver através de quê? Através de estudar o quê? Bíblia. Através de quê? Ó, oração. Muito bem. Peraí, já te dou, tá bom? Ó, então a gente consegue desenvolver nossa confiança em Deus através do estudo da Bíblia, através da oração. Vindo para cá, ajuda a desenvolver também confiança em Deus. Depois daqui do culto tem o quê lá em cima? A salinha. Na salinha ajuda também a desenvolver. Pois é. Então, gente, é assim que a gente desenvolve a confiança em Deus. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus nos ajudar a usar esses remédios naturais que a gente passou os últimos 4 sábados aprendendo para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Vamos? Para a gente poder viver melhor? Vamos lá?
Vamos lá, pessoal. Sarinha, tu consegue orar comigo? Consegue? Tu quer fazer no microfone? É? Eu vou dizendo, tu repete, certo? Vamos lá. Posição de oração. Oração agora, Caleb. Eu já te dou, tá bom? Mãozinha de oração, Sarinha. Vamos lá. Querido Papai do Céu. Quero Papai do Céu. Muito obrigado. Muito obrigado pelos 8 remédios naturais. Nos ajuda a cuidar do nosso corpo e da nossa saúde e que a gente possa um dia viver para sempre ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, as crianças podem pegar a pastinha, tá bom, dos desenhos. Lembrar o papai e a mamãe de cada criança que pegar uma pastinha de no final devolver lá fora, lá naquela mesinha, lá na entrada, tá bom? Na recepção. Valeu, gente. Bom dia a todos. Gente, eu me chamo Gisele. Confesso para vocês que eu estou bem nervosa para estar aqui, mas é por uma boa causa, né? Quando a Priscila falou comigo, eu falei, ai Priscila, eu não consigo falar em público. Mas como é um testemunho, e eu orei muito, eu quase disse um não para ela, mas Deus disse assim, vai lá e fala o que eu fiz contigo. Então, gente, eu me chamo Gisele. Tenho 46 anos, né? Eu vou fazer 47. Trabalho na aviação há muito tempo. Tenho 17 anos de adventistas, né? E conheci Jesus um pouco antes disso, tá? Antes de eu falar do meu testemunho, ontem à noite eu estava orando, Deus pediu assim, fala para eles como foi que eu te alcancei. Antes de você falar do testemunho. Então, gente, quando eu conheci Cristo, Ele foi me buscar numa festa. Eu gostava, né? Como eu trabalhava na aviação há muitos anos, eu gostava de sair na noite, né? E Deus foi me buscar lá. E foi assim, tremendo. Eu sempre final de semana, acho que algumas pessoas já devem conhecer, já ouviu falar o Mucuripe, né? Que é dos antigos. E eu gostava de ir para lá com o pessoal do trabalho, né? Tinha clientes, né, de lá também, que como eu trabalho na aviação, acabava indo, né? E num dia que eu fui para essa festa, eu comecei a me sentir envergonhada. Eu olhei para as pessoas e vi que não era mais meu lugar. E eu comecei a chorar, tive uma crise de choro. Ali no meio. E o Espírito Santo de Deus tocou em mim e disse, vai para casa. Vai para tua casa. Você não é para ficar aqui. Aí todo mundo olhando para mim, eu peguei um táxi e me direcionei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu chorei muito. Pedindo perdão a Deus por tudo que eu tinha feito com Ele, né? Pelas vezes que eu fiz Ele sofrer, porque desde que eu nasci, minha vida, eu passei por várias coisas que se eu for contar aqui para vocês, vai dar um livro. Mas eu precisava falar para vocês que Deus alcança nos lugares onde a gente menos espera. Menos espera. E aí eu vou contar que no dia 9, agora eu vou contar meu testemunho, né? Dia 9 de abril, eu fiquei muito chateada no meu trabalho, certo? Na verdade foi de um dia para o outro, dia 8 para o dia 9.
Meu trabalho na aviação há 27 anos, então é um trabalho muito tenso, né? Para quem não conhece, eu trabalho com carregamento de aeronave, né? Então tudo que entra nas aeronaves é responsabilidade minha. Tudo tem que ser inspecionado por mim. Você vê até se desbotado aqui de vez em quando. Isso aqui é para lembrar do peso que eu tenho de estar lá, né? Conheci meu esposo também na aviação. Eu sou esposa do Cláudio Onês, que é aquele rapaz que está lá fora, que fica olhando os carros lá, ajudando vocês também. Tenho 2 filhos, que é o Cláudio Júnior e a Sara, né? Que está ali. E são meus presentes de Deus. E aí, gente, no dia 8, eu tive uma pressão muito grande no meu trabalho. Eu fiquei muito chateada. E eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Eu fui para casa, né? Na madrugada eu passei mal, mas eu não falei para o meu esposo. Na verdade, eu estava tendo um infarto e eu não sabia. E aí eu pedi para o meu esposo, olha, vai deixar as crianças no colégio que eu não estou me sentindo bem. Eu já estava com meu braço dormente, já estava com a suadeira muito, sabe, assim, suando demais. E aí, quando ele chegou, eu estava com a farda do trabalho para mim trabalhar. Eu vou trabalhar. Só que eu não fui trabalhar, fui para o hospital e não falei nada para ele. E eu fui dirigindo. Eu confesso para vocês que eu fui muito irresponsável. Porque eu não queria falar para ninguém. As minhas coisas, infelizmente, eu gosto muito de resolver e eu não gosto de ficar dividindo para não incomodar as pessoas. E eu fui, né, dirigindo até o hospital, com esse braço dormente, só com uma mão, sentindo uma sudorese tremenda, uma dor aqui na boca do estômago. E quando eu cheguei no hospital, a médica me atendeu e achou e disse assim, você tem algum problema de ansiedade? Nos primeiros, né, sintomas. Eu disse, não. Ela disse, deixa eu ver se você... Eu acho que você está tendo infarto, tipo assim. Aí eu falei, doutora, faça os procedimentos. Eu só sei que eu estou me sentindo muito mal, eu não estou sentindo o meu braço. Né? E tem hora que parece que dá vontade de desligar, parece que tem aquele botão que desliga. E aí ela disse, não, eu vou falar com um cardiologista. Pediu todos os exames. Na hora que ela pediu deu só uma diferença. Ela falou, não, se teve, foi há pouco tempo. Né? Eu acho que os médicos aqui entendem melhor do que eu estou falando. Né? Então vamos fazer um outro exame. E meu esposo não sabia de nada. Né? Aí o tal de tropamida, acho que é tropamida, né? Troponina, que é esse do sangue, deu altíssimo. Ela disse... Aí ligou para o cardiologista, segura ela aí. Aí ela me deu um remédio. Eu comecei a querer apagar, né, vários remédios, mas eu estava com sono. Como eu estava sozinha, eu fiquei com medo de... Ali eu estava isolada, né? Fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. Aí eu me levantei e fui tomar café. Aí ela disse assim... Eu vi só o pessoal lá do hospital atrás de mim. Cadê ela? Eu deixei ela aqui, mas eu fiquei com medo. Como eu estava só, ninguém sabia. Meu esposo ainda não sabia. E aí ela disse, você não pode tomar café, não, você não pode tomar nada. Você tem que ficar quieta aqui, que a gente vai... Eu estou dando a medicação para você desacelerar, para você ficar mais calma. Enquanto isso, o cardiologista vai tentar chegar aqui. E aí, eu fiquei um pouco lá calma. De repente, eu me levantei de novo. Aí, o exame... ela repetiu o exame e deu alterado de novo. Aí quando eu me levantei, ela me procurou, não estava mais, ela ligou para o meu esposo, foi aí que ele ficou sabendo. Se ela não sair daqui, ela vai ter que ser transferida para o outro hospital, onde a gente tem cardiologista, onde a gente vai fazer mais exames. E ela vai só sair daqui na ambulância. Aí o Cláudio foi desesperado lá, pegou o carro, ligou para o meu irmão, se encontramos lá, né, no hospital. E de lá, gente, do dia 9 ao dia 12, foi o dia que eu fiz o cateterismo. Eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. Apesar de toda a infraestrutura que tinha, né? Eu tive várias vezes querendo ter apagão. Mas eu não falava nada para ninguém, né? Só as enfermeiras lá cuidando de mim. Não consegui fazer o cateterismo no mesmo dia, não consegui fazer no outro, porque já tinha milhares de pessoas. Tinha 50 pessoas na minha frente, que tinham a mesma estrutura. Vi gente morrer perto de mim, porque quando eu fui atendida, eu fiquei num banco igual esse aí. Eu não fui para a emergência, porque lá tinha pessoas até piores do que eu.
E eu pedi para Deus, né? Conversei com Ele, Senhor, eu não quero barganhar contigo, não. Eu sei que eu estou muito afastado de Ti. Para quem não sabe, eu já cheguei a ser aqui da comunidade e a gente ia abrir um novo espaço. E um dos nossos colegas, que foi o Humberto, né, que muitos conhecem, acabou falecendo. Depois que o Humberto faleceu, a gente se dispersou muito. Demais. E acabei negligenciando com as coisas de Deus. E eu achei que eu não retornaria para cá. Mas as pessoas foram tão carinhosas comigo e com a minha família que me receberam, né, com aquele amor, né, tremendo. E a gente começou vindo para cá. E quando eu tive um outro apagão, né, fiz gasometria, fiz ultrassom das coronárias e o médico falou assim, olha, vamos controlar ela até a gente conseguir fazer o cateterismo dela. Não tem como, eu não tenho como dar prioridade para ela porque tinha outras pessoas que precisavam fazer o cateterismo. Aí eu orei para Deus e disse, Senhor, eu queria ficar viva, se for da tua vontade, para cuidar dos meus filhos, para ficar com o meu esposo, mas para estar perto dos meus pais, mas principalmente para estar fazendo a diferença na tua casa. Eu não quero mais negligenciar com as tuas coisas. Eu quero que o Senhor me dê a fé que o Senhor deu de Jó. Que o Senhor me levante como um leão, mas que eu seja a diferença na tua casa. Então não me deixa ir agora. Eu estou vendo pessoas morrendo perto de mim. Eu sei que tem outras pessoas que estão piores do que eu. Mas eu queria que o Senhor me desse mais uma nova chance de ficar contigo, perto dos meus filhos e das pessoas que me estão gostando, que me abraçaram de volta lá na comunidade, que eu possa também ser a diferença no meu trabalho. E eu senti um carinho de Deus tão grande, né, que no dia que eu fui fazer o cateterismo, a médica era até da minha cidade, Tapipoca, e ela disse assim, olha, você vai fazer o cateterismo, eu vou dar uma medicação, talvez seja para artéria femoral, ou vai ser pelo pulso, a gente vai ver ainda. Botou uns catéter do meu lado, o médico talvez vá ter que fazer botar os catéter, né? Catéter? De estente, né? Estente. E eu vou deixar ali. Aí eu falei, meu Deus, será que o negócio é sério mesmo? E, gente, na hora que o médico começou a fazer o cateterismo, né? Que eu sei que foi a mão de Deus que estava ali, que eu olhei aquelas pessoas, ela disse assim, eu vou deixar você sedada, mas você vai poder interagir com o médico também, se você quiser. E eu disse, meu Deus, não deixa eu usar esses estentes, não. Por favor, porque minha vida vai mudar. Eu vou ficar mais restrita. E o senhor sabe do meu trabalho também. E aí, quando o médico começou a fazer, aí ele finalizou, aí ele olhou para mim e ele disse, incrível, não precisei colocar o stent. Não vai precisar colocar o stent. Aí a médica olhou assim para ela, aí ela fez assim para mim, né? E eu, meu Deus, obrigada, né? Agradecendo a Deus. Então assim, gente, Deus me deu uma nova oportunidade. Conseguiu me manter calma, né? Porque eu nunca pensei que parece que tem uns botões que desliga. Não entendia nada sobre infarto. Achei que eu nem estava infartando, porque eu estava conversando com todo mundo. Mas depois o médico disse que já poderia ter tido vários, né? Assim, que é uma sequência, né? E aí a gente negligencia, porque você sente dor, você sente as coisas e não quer falar para ninguém. Então, eu agradeço a Deus por eu estar viva, por estar aqui com vocês, por estar com a minha família e por estar cuidando das coisas dele, gente. Não é barganha, mas quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da nossa também. Isso é a mais pura verdade. E eu estou vendo o amor dele todo dia aqui. Eu fiquei uma pessoa melhor no meu trabalho, eu fiquei uma pessoa melhor na minha casa. Eu estou buscando mais ele. Eu fiquei uma pessoa melhor no meu condomínio. Entendeu? No meu condomínio, na vizinhança,
porque eu quero que o amor de Deus reflita em mim. E as pessoas possam ver isso, né? E eu sou muito grata. Eu queria fazer uma oração com vocês. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Senhor, toma cada coração que está aqui nas tuas mãos, para que sejam transformados, para que sejam infinitos, transbordando, Senhor, do teu amor. Senhor, que cada pessoa que entre aqui na comunidade, ela vivencie o verdadeiro amor de Deus, que sejam tocadas, Senhor, que elas sejam amadas. Senhor, sabemos que não estamos vivendo os dias fáceis, são dias difíceis, são dias de lutas, mas sabemos que o Senhor está conosco. Então cuida de cada enfermo que está aqui, Senhor, cada pessoa. Se possamos ser diferentes, Senhor, ser inundadas com teu amor, qualquer canto que passamos, Senhor, e vivenciamos esse amor. Senhor, toma nas tuas mãos, faz com que sejamos fortes e corajosos, Senhor. Foi isso que eu te pedi naquele momento. Que nossos filhos, Senhor, também sejam fortes e corajosos, Senhor, para enfrentar o que há por vir. Mas sabemos que o Senhor está conosco. Por favor, Senhor, nos abençoe, nos cuide, nos guarde. Obrigada, Senhor, por tanto carinho. No período que eu fiquei também internada, Senhor, que as pessoas mandaram mensagens para mim daqui, pessoas do meu trabalho. Obrigado por me dar uma família maravilhosa, Senhor, um esposo bom, umas crianças lindas, uns pais maravilhosos, uns irmãos que eu tenho. Todo mundo se uniu, todo mundo ficou comigo, cada um. Os meus vizinhos que ajudaram a cuidar dos meus filhos. Senhor, cuida de cada um de nós. Fazemos fortes e corajosos. Obrigada por tudo. Mais uma oportunidade por estar aqui falando de Ti, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos continuar a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Você pode fazer de forma presencial, você pode vir aqui até a frente, depositar na urna, ou você pode fazer de forma virtual através do Pix que está aqui na tela. Eu vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar enquanto também temos a oportunidade de devolver nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos louvar? Aguardo o dia em que verei, cante no céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Diga, Ele virá. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Se o seu coração anseia por esse dia, cante. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei.
para sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Diga. Mãe longe, triste eu estou. Diga, Jesus, eu tenho saudades. Saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Meu lar virá. Jesus, ele virá. Em sua presença, pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar, aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã por meio do estudo da Tua Palavra. Pedimos também que o Senhor dê direção aos recursos que foram devolvidos, os dízimos, as ofertas, para que a Tua causa continue crescendo e alcançando pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Hoje a gente está sem internet, então a gente não vai conseguir transmitir a mensagem, mas depois a gente vai compartilhar. Depois que a gente filmar, a gente compartilha no nosso site. Eu quero compartilhar, antes da gente começar a estudar a Bíblia, eu quero compartilhar algumas coisas importantes. Durante a mensagem, a gente vai montar um quebra-cabeça. Então, se faltar uma peça, você não vai entender a mensagem, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Não perca uma palavra sequer. Se tu perder uma palavra, a explicação de uma palavra, tu não vai entender a mensagem.
E essa mensagem ela é tão importante que eu já compartilhei o texto, eu pedi para o Felipe compartilhar o texto que eu escrevi e que eu preparei para a apresentação. Então, se você não captou, eu quero que você depois vá lá no texto, estude, porque eu acredito que essa é uma mensagem, uma das mais importantes que eu já preguei nesses 1 ano e 6 meses que eu estou aqui com vocês. E essa mensagem vai ser uma mensagem meio que um suco, sabe, de uva grosso, sem água. Então você vai precisar de tempo para absorver. Uma outra coisa que eu vou pedir, que raramente eu peço. Se você não pode desligar o seu celular, que seria o ideal, coloque ele no modo avião, porque ele vai tocar nessa manhã, sério. Então vá lá, confira direitinho, porque ele vai tocar, ele vai atrapalhar. Se suas crianças são muito agitadinhas, não se preocupe. A gente conservar elas perto de você. Se ela correr, não fique avexada, porque o pastor ficou com raiva que o meu filho correu. Eu não sou assim. Se ele também. Mas tente conservar ele bem perto de você hoje, é importante. Tu se garante a controlar com o olhar à distância, como minha mãe fazia, pode deixar ele à vontade. Eu acho que é isso. Nós vamos finalizar hoje uma série de mensagens da Bíblia que nós iniciamos há uns 2 meses atrás, com esse título, está em grego, com letras gregas, o Evangelho. E o subtítulo dessa série é Deus tem uma boa notícia para os fracassados. E nessa série, então, a gente estudou muito o conceito de Paulo sobre o Evangelho. E eu fiquei pensando, como concluir essa série? Porque a grande verdade é que se nós ficássemos aqui 5 anos estudando o Evangelho, nós apenas estaríamos fazendo uma introdução nesses 5 anos, porque o Evangelho, ele é um tema infinitamente amplo. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que ele é um tema inesgotável, porque o Evangelho, segundo as próprias Escrituras, ele é eterno. Então, o que a gente fez foi nada mais, nada menos do que uma introdução bem introdutória mesmo, bem pequena. Bom, eu fiquei pensando como concluir essa série, porque eu precisava concluir. Nós apresentamos 8 capítulos, esse é o 9. E eu fiquei em oração, pedindo a Deus luz para saber como concluir. E fazem 2 semanas, contando essa história, que é importante. Raramente eu conto histórias antes de ler um texto, mas eu vou contar. Essa semana, 2 semanas, últimas 2 semanas, Deus me mostrou o texto para concluir a mensagem. E eu estava fugindo desse texto, porque apesar de conhecer bem o texto, eu falei para a Jéssica, amor, eu vou precisar de mais de 10 horas escrevendo para tentar tornar o texto compreensível. Depois de correr do texto algumas vezes, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Então, o texto que nós iremos ler nessa manhã, ele é um texto exigente. Então, esteja aqui porque eu acho que vai ser muito importante para a sua vida espiritual o texto que nós vamos estudar hoje. O texto que nós iremos estudar está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós iremos começar com 2 versículos. Eu gosto sempre de intitular a mensagem, e aí está o título da mensagem de hoje, a glória do Evangelho. E hoje você vai descobrir por que o Evangelho transforma as pessoas. Tu vai descobrir hoje também porque eu prego muito sobre o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou começar com os 2 versículos principais da mensagem de hoje. Está aí na tela. O texto está assim. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto,
é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nesse texto que eu acabei de ler, Paulo diz que o evangelho ele não está revelado a todos. Paulo diz que o evangelho ele está oculto, ele está encoberto de algumas pessoas. E o evangelho não está revelado a todas as pessoas, ou não é acessível a todas as pessoas, não é por falta de comunicação ou exposição do evangelho. Porque Paulo, ele vivia pregando o evangelho, ensinando o evangelho, mas apesar de toda a pregação de Paulo, o evangelho permanecia oculto de algumas pessoas. E na opinião de Paulo, o evangelho estava encoberto, como se houvesse um véu entre as pessoas e o evangelho, por uma questão espiritual, do mundo espiritual. E Paulo, ele nesse texto, ele aponta para o responsável. Ele diz: o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o apóstolo, ele tinha certeza absoluta que apesar de todo o seu empenho de expor o evangelho, de pregar o evangelho, muitas pessoas não conseguiam acessar o evangelho, estava oculto a elas. E Paulo diz que isso acontecia porque ele tinha um inimigo, o evangelho tem um inimigo. E Paulo aponta para esse inimigo e chama ele aqui nesse texto de o Deus deste mundo. De fato, esse mundo tem um Deus. E esse Deus não é Cristo, é Satanás. E Paulo diz que esse Deus, ele trabalha dia e noite, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, tentando cegar o que Paulo chama aqui de entendimento. A palavra entendimento aqui, no original, é a palavra noema, que pode ser traduzida como percepção mental, pensamento ou mente. Então, segundo Paulo, Satanás ele trabalha para encobrir o evangelho. E a pergunta que a gente vai tentar responder, a primeira pergunta é: como Satanás faz isso? Como Satanás trabalha para tentar encobrir o evangelho da minha vida, da sua vida, da vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, de todo esse país e de todo esse mundo? Como Satanás trabalha? Para nós respondermos essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco atrás. Nesse mesmo livro, nessa mesma carta que nós estamos estudando, nós temos que voltar um pouquinho para a gente encontrar o que eu resolvi chamar de o conceito do véu. Porque Paulo, ele constrói uma linha de raciocínio, que ele começa lá no capítulo 3, verso 5, ok? E aí ele termina nesse texto que nós estamos aqui estudando. Mas vejamos o que Paulo fala sobre o trabalho de Satanás para encobrir o evangelho. Só uma paradinha aqui importante para você. Até aqui eu acho que você está comigo, certo? Mas daqui para frente a caminhada vai ser dura. Então, preste atenção em cada palavra, porque eu vou te dar várias peças do quebra-cabeça. Não se preocupe em não conseguir enxergar a imagem, porque só no final da mensagem nós vamos montar esse quebra-cabeça, ok? Mas vamos começar a focar nesse como Satanás cega as pessoas. Paulo, ele já tinha apresentado a resposta.
quando você volta um pouquinho, alguns versículos, um capítulo, você entra em contato com o conceito do véu. Eu vou explicar o conceito do véu. Paulo escreveu, estou voltando um pouquinho a carta, tá? A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se é nova, tinha o que antes? Obrigado. Não da letra, mas do Espírito. A nova é do Espírito, a velha é da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo lhe diz que ele é ministro da nova aliança. A nova aliança, segundo Paulo, é a aliança do Espírito. Segundo Paulo, a aliança antiga é a da letra, é a do texto, é a da lei. E segundo Paulo, a letra, ela mata, ela condena. E segundo Paulo, o Espírito vivifica, ele produz vida. E aqui Paulo, ele faz algo que ele faz com muita frequência em seus textos. Ele faz comparações. Paulo, ele gosta de ensinar os seus leitores por meio de confrontos de modelos ou confrontos de conceitos. Entende? Ele fica chocando o antigo e o novo. E aqui, Paulo compara a nova aliança, no caso a aliança do Espírito, com a aliança antiga, a aliança da letra. E para Paulo, a aliança da letra, ela não produz vitalidade. Para Paulo, uma religião apenas de texto é uma religião morta. Ainda que tenha saído dos dedos de Deus. E você vai entender o que eu estou dizendo aqui, porque é isso que Paulo diz. Mas vamos continuar a leitura. Vamos pegar agora uma outra peça do quebra-cabeça. Mesmo texto. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, no caso os 10 mandamentos, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo aqui ele traz à memória dos seus leitores um fato histórico de grande magnitude para o povo de Israel. Paulo ele fala aqui do que a gente pode chamar de o segundo encontro de Moisés com Deus. Quando Moisés recebeu pela segunda vez a lei. Se tu não conhece a história, depois tu pode chegar em casa e você lê Êxodo do capítulo 31 ao capítulo 34 para tu entender um pouquinho essa pedra do quebra-cabeça que eu vou explicar. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus deu os mandamentos. Ele deu duas vezes. Na primeira vez, que está escrito lá em Êxodo, capítulo 31, Moisés sobe no Monte Sinai e Deus escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos e dá para Moisés. Moisés desce com as tábuas da lei, porque eram 2 tábuas de pedra. Quando Moisés chega na planície, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Vocês conhecem essa história? E o texto diz que Moisés, ou ele lança no chão, ou deixa cair as tábuas. E essas tábuas, elas se quebram. Na realidade, elas já estavam quebradas, porque os israelitas estavam quebrando a lei ao adorarem um falso ídolo. Entendem? Aquele gesto de Moisés só representava o que os israelitas estavam fazendo e sempre fizeram como povo, porque sempre foi um povo teimoso e apostatado. Inclusive mataram Deus. Moisés ficou com muita raiva. A Bíblia diz que naquele dia ele pediu para o
os filhos de Arão matarem todos os apostatados e mataram naquele dia 3.000 pessoas. Veja como foi um dia confuso, imagine. Você estava com Deus, você desce, o povo todo perdido, 3.000 mortes. Então foi um dia difícil. E depois das mortes, tudo que eu estou falando está do capítulo 31 a 34 de Êxodo. Moisés foi orar. Orou. E subiu agora a segunda vez. Na segunda vez que ele subiu agora com as pedras. Ok? Se tu lê o texto, depois de uma longa conversa com Deus, depois de ouvir a autorrevelação de Deus, que é um dos textos mais importantes da Bíblia, porque é Deus falando quem ele era para Moisés, que ele era Deus de misericórdia, Deus bondoso. Depois de passar vários dias com Deus, Deus pede, segundo Êxodo 34, 27 e 28, para ele agora, Moisés, escrever nas segundas tábuas. Então, a primeira tábua, escrita com o dedo de Deus. Explique isso para os teus alunos de Bíblia, tá? A segunda não foi escrita com os dedos de Deus, a que ficou na arca. Foi escrita por Moisés, segundo Êxodo 34, verso 27 e 28. Quando Moisés ele desce pela segunda vez do Monte Sinai, ele está com o rosto brilhando, ele não tinha notado. Quando ele se aproxima do povo para conversar ali com o povo ficou incomodado com o reflexo, com a glória da luz de Moisés, que era oriunda da glória de Deus. E o povo pediu, eles entraram num acordo que o Moisés deveria agora utilizar um véu. Então eles conversavam com Moisés, mas eles não tinham acesso ao rosto de Moisés, à glória que estava no rosto de Moisés. Eles conversavam com Moisés, mas com um véu. Então eles não viam a glória. Comigo até aqui? Então, segundo Paulo, o ministério da lei, ele possui glória, mas é uma glória que não se sustentava. E era um estado de exaltação que ele desaparecia com o tempo. E era uma glória que não era capaz de transformar o ser humano, porque o povo de Israel continuou um povo rebelde. Mas vamos continuar a leitura e entrar em contato com mais uma comparação feita por Paulo, que eu acho que é uma comparação muito importante. Veja o que ele diz no verso 9. Mais uma peça do quebra-cabeça. Porque se o ministério da condenação teve glória, no caso do rosto de Moisés, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então aqui Paulo, ele compara dois ministérios. Primeiro ele compara duas alianças, a antiga e a nova, a do espírito e a da letra. E agora Paulo compara dois ministérios. O da condenação e o da justiça, ok? O do espírito e o da letra. Agora eu quero chamar a tua atenção para algo interessante. Veja que Paulo, ele não associa algo que geralmente nós associamos, condenação e justiça. Vamos fazer justiça. O que é isso? Executar. Paulo nunca usa a justiça com essa ideia da cultura brasileira. Nunca. Para Paulo, condenação e justiça são coisas diferentes. Da onde vem condenação? A condenação ela é filha da lei. Ok? De onde vem justiça? Justiça é algo que é feito no útero do Espírito. Quem é pai da justiça é o Espírito. Mas deixa eu explicar algo importante aqui para você não sair daqui confuso e confusa. O ministério de Moisés, ele é descrito por Paulo como o ministério da morte.
Você conseguiu entender isso até aqui? Ou ainda não? Paulo diz que o ministério de Moisés é ministério de morte e ministério de condenação. Mas não porque houvesse algo de errado na lei de Deus. Porque o problema nunca estava na lei. O problema estava com o ser humano. Porque, veja, a lei ela é boa, ela é espiritual, ela nos protege do mal, ela é um guarda-reio. São princípios preservadores da vida. Mas apesar dessas características da lei, a lei, quando nós não obedecemos, ela mata, ela condena. E como Israel permaneceu teimoso sob a antiga aliança e quebrou os mandamentos, então algo que era bom se tornou no quê? Algo ruim. A lei é boa, mas ela se tornou ruim por quê? Porque ela me condena. Agora, Paulo vai argumentar, escutem, que a nova aliança, a aliança do Espírito, ela é diferente da antiga aliança. A velha aliança, a aliança antiga, a aliança da lei, o ministério de Moisés, o ministério da morte, produz uma coisa: condenação. Mas a nova aliança, a aliança do Espírito, o ministério do Espírito, não produz condenação, segundo Paulo. Segundo Paulo, ele produz, escutem, justiça. E nesse sentido aqui, justiça quer dizer uma condição, uma posição, melhor dizendo, favorável diante de Deus. Então, o trabalhar do Espírito é para nos colocar numa situação de favor, posição de favor diante de Deus. E aí a gente faz uma outra pergunta aqui. E como essa justiça foi produzida? Vou mostrar mais uma pedra do quebra-cabeça para vocês entenderem. Como Deus produziu essa justiça? Paulo responde nessa mesma carta um pouco mais para frente. Então a gente voltou, a gente agora está indo mais para frente na carta, daqui a pouco a gente volta de novo. É só mais uma pedra do quebra-cabeça. Paulo escreveu: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Aquele que não conheceu o pecado, no caso Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, no caso em Jesus, fôssemos feitos o quê? Então, Paulo diz aqui que nós não temos justiça, nós somos justiça. Mas como eu posso ser justiça? Por meio da obra de Deus em Cristo. Estão comigo? Então Deus produziu justiça por meio do trabalho dele, sem você. Porque o que você consegue produzir? Você sabe mais do que eu. Você só consegue produzir uma coisa: pecado. Jesus disse que a fonte de todo mal é o seu coração. E é isso que você produz. É por isso que é vergonhoso ser humano. Se você conhece um pouco de Bíblia e conhece Deus e começa a andar com Jesus, você percebe como é vergonhosa a sua vida. Porque você é semelhante de Deus. Então aqui nós aprendemos, olhando para esse texto, que o ministério do Espírito, ele gera justiça. Uma justiça que pode ser dada a mim e a você. E uma vez recebida essa justiça, você não tem só justiça, você se torna justiça. Porque existe um ponto importante para a gente entender. No julgamento de Deus, só é absolvido quem é 100% justo.
Se você não nascer, viver e morrer sem cometer um pecado, você terá sérios problemas no dia do juízo final. Você consegue entender que você é justiça e não mais pecado? E isso acontece porque Deus, o texto é claro, Deus o fez pecado por nós. Jesus era 100% justiça e Deus o fez pecado por nós. É uma coisa que tu nunca vai entender. E aqueles que são 100% pecado, eu e você, foram feitos 100% justiça. Temos alguma conquista a mais nessa terra, gente? Pergunto para vocês, tem algo maior para ser conquistado aqui nesse lugar? Tem algo maior que Deus pode te dar além disso? Não tem. Você não precisa de mais nada, por quê? Escute. O maior feito de Deus não está no futuro, está no passado. Talvez você não entenda isso. Mas eu peço a Deus que, por meio do seu Espírito, um dia tu consiga entender. E é por esse motivo que Paulo chama o ministério da lei de um ministério da morte e da condenação. E Paulo diz que aquele que se agarra à lei na tentativa de se salvar será morto pela lei, pois a lei não salva, mas sim condena. Apesar de ser algo bom. Mas vamos retornar para o ponto que nos interessa nesta mensagem, que é o conceito do véu, que oculta o evangelho. Estão lembrados? E Paulo disse que tinha algo que encobertava, cobria o evangelho. Vamos para o texto. Voltar de novo para aquele velho texto que eu li no início. E não somos como Moisés, escreveu Paulo, que punham um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é o quê? É removido. Paulo diz que a antiga aliança, ela primeiro não transforma corações. Paulo diz que os israelitas, apesar da glória, apesar de Moisés estar vindo com a lei na mão, lá do céu, apesar da glória no seu rosto, Paulo diz que o coração do povo continuava endurecido. Então, apesar da grande revelação, da glória ali visível no rosto de Moisés, apesar de Moisés estar carregando a lei na mão, o povo continua teimoso. Eu vou mostrar um texto do Velho Testamento que fala sobre isso, que está lá em Êxodo 32:9. O Senhor disse ainda a Moisés: tenham visto este povo, e eis que é povo teimoso. Como a gente, teimoso. Bom, depois de comparar as duas alianças, antiga e nova, e depois de comparar os dois ministérios, no caso, o ministério da lei e do espírito, da vida e da morte, da condenação e da justiça, Paulo ele faz uma afirmação muito forte. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos pensar agora na confecção do texto. Paulo ele estava escrevendo para cristãos que não eram judeus. Eram gregos. Eles eram de outras regiões do mundo. E Paulo aqui ele está falando do seu povo, o povo de Israel. Enquanto ele está escrevendo, ele pensa no povo e diz assim: até hoje, enquanto o meu povo lê a Bíblia, lê Moisés, até hoje, o véu está posto aonde? No coração deles.
E aqui eu vou tocar num ponto sensível e eu quero que você escute com muito carinho. A Bíblia era lida pelos israelitas. Jesus vai dizer que eles examinavam as Escrituras. Mas apesar da Bíblia ser lida por eles, havia um véu no coração. E o véu impedia que eles conseguissem enxergar a glória de Deus. Assim como o véu impedia dos contemporâneos de Moisés enxergarem o seu rosto por causa do véu, eles não conseguiam ver a glória ofuscava, machucava as vistas. Da mesma forma, os israelitas na época de Paulo lia Moisés, lia Jeremias, lia Salmos e não conseguiam entrar em contato com a glória de Deus. Aí Paulo pega agora essa metáfora, essa ideia do véu, e ele utiliza como metáfora. A gente está começando a montar o quebra-cabeça. E na metáfora usada por Paulo, o véu é essa coisa que separa o homem de Deus, mesmo com a Bíblia na mão. Vocês conseguiram captar? Então, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo lendo as Escrituras que falam de Jesus, o véu que o diabo usa não impedia as pessoas de entrar em contato com a glória do Evangelho. Então Paulo está tentando convencer seus leitores que mesmo lendo a lei, mesmo lendo as Escrituras, mesmo lendo a Bíblia, eles não conseguiam enxergar a glória de Deus. Por quê, pastor? Por causa do trabalho de Satanás. Me permita falar algo que pode soar um pouco estranho aqui, mas eu vou falar, vou ser cirúrgico aqui, eu vou ler do jeito que eu pensei. Existe um tipo de escuridão e cegueira espiritual que a lei, as Escrituras, a Bíblia não pode iluminar. A grande verdade é que a simples leitura da Bíblia, escutem, sem a ação permanente e poderosa do Espírito Santo, não é capaz de transformar o meu coração e o seu coração. Porque se a Bíblia, a letra, por si sozinha, conseguisse transformar o coração dos seres humanos, você teria uma conversão em massa de milhares, milhões, talvez bilhões de seres humanos. Mas isso não acontece. Por quê? Pois Satanás possui um véu para ocultar de cada ser humano a glória do Evangelho. A gente está chegando na parte principal da mensagem. A gente já está quase no topo do Sinai. Numa conversa de Jesus com seus contemporâneos, ele traz uma ideia similar. Olha o que ele disse lá em Marcos 12, 24. Daqui a pouco eu volto para Paulo, mas olha o que Jesus diz. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha para esse texto de Jesus. Paulo não está falando para pessoas simples. Jesus não está aqui conversando com pessoas simples. Ele está falando para especialistas da Bíblia. E qual era o erro daqueles homens? Erram na interpretação das Escrituras e erram por não conhecerem o poder de Deus. Duas coisas precisam andar de mãos dadas. Estudo das Escrituras e o trabalhar do Espírito ou o poder de Deus. Bom, vamos pensar um pouco na solução exposta por Paulo para este problema do véu. Olha para o texto de Paulo. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado. Porque eles não são habilidosos, não estudam, não fizeram doutorado em teologia, é isso que ele diz? Quando a gente fala de espiritualidade, gente,
O único que pode nos ajudar é Deus. Escute, quando a gente fala de escravidão espiritual, entenda, o único que pode te libertar e me libertar é Deus. Da mesma forma que era impossível o povo de Israel sair do Egito sozinho, é impossível você deixar essa condição de escravo que tu vive. Só Deus pode te ajudar. E Paulo revela isso, ele diz: pois só em Cristo o véu é removido. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Bom, como podemos remover o véu? Paulo fala que só é removido em Cristo. E o que isso quer dizer? Eu vou te dar uma explicação. Na teologia é utilizada uma expressão chamada de chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica, pastor? Ele é um conceito central que te ajuda a compreender toda a Bíblia, ou todo o texto. E qual deve ser a chave hermenêutica quando você lê as Escrituras? Deve ser uma pessoa: Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Vou te explicar. É que Jesus, ele é a luz capaz de te ajudar a enxergar o que você não vai conseguir enxergar lendo sua Bíblia. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é a luz que ilumina a Bíblia. Isso pode parecer estranho, pastor, porque, pastor, a Bíblia lá no Salmo 119, né, diz lá: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E também ele diz lá: luz para o quê? O meu caminho é a palavra. Mas como agora o senhor está dizendo que a Bíblia não é luz, ou que a luz precisa de mais luz? Escute, eu vou explicar para você entender. Quando escurece, aparece um astro aqui na nossa atmosfera aí, nossa vista, pronto. É chamado de lua. Não sei se tu sabia, mas também não sei se é verdade, mas os professores me diziam, e a ciência também diz, que não tem luz não lá. A lua não tem luz. Tu vê a lua, sabe por quê? Porque um outro astro, muito distante daqui, ele tem luz própria, ilumina a sua luz na lua. Então a Bíblia, as Escrituras, a lei, é esse tipo de astro. Um astro iluminado por um outro astro que tem luz própria. Então quando Paulo diz, o véu só é tirado, só é removido quando eles, por Cristo. É porque Cristo é esse sol glorioso. O próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. O que isso quer dizer, pastor? Que nas Escrituras não há nem vida e nem luz. E isso eu não estou dizendo aqui. Alguns aproveitam, alguns perdidos, né? Aproveitam para dizer assim: ah, pastor, então eu não vou ler mais a Bíblia não. É porque é um perdido mesmo, mas Jesus morreu pelos perdidos. Se você é uma pessoa assim, não fique desesperado não. Tu é um perdido, mas Jesus está trabalhando para te salvar. Eu leio esse livro todo dia, gente. O prazer da minha vida, o maior prazer da minha vida toda é estudar esse livro dia e noite. É o prazer da minha vida. O maior prazer é estudar Paulo. Fazem 11 anos que eu só estudo Paulo. Fiz um mestrado em Paulo, penso num doutorado em Paulo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não há vida, não há luz aqui. Esse livro ele é capaz de te iluminar quando você entende que esse livro sagrado foi escrito para revelar a pessoa maravilhosa de Jesus. Não é um livro que você tem que ler para encontrar as respostas para os seus problemas. Eu faço isso às vezes, sabe? Fica abrindo assim: Senhor, me responda. Fale comigo. Normal.
Mas esse livro sagrado, ele ilumina a minha vida e a sua vida quando nós vamos a ele querendo realmente conhecer a pessoa que ele resolveu revelar, que é Jesus. O próprio Cristo ensinou algumas coisas sobre a Bíblia. Ele disse para os estudiosos da época: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir o que? A mim para ter? Os judeus julgavam que havia vida eterna na Bíblia, mas Jesus está dizendo, não. Elas testemunham de mim, mas vida só onde? Vida em mim. Você tem que vir a mim, Jesus está dizendo. Ele disse também no mesmo evangelho: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Bom, vamos voltar para o texto que gerou toda essa linha de argumentação. E aqui eu vou apresentar mais uma pedrinha do quebra-cabeça. Olha para esse texto de novo. Olhe com carinho dessa vez. Paulo escreveu. Eu estou voltando agora para o texto, primeiro texto que eu li. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Até aqui eu respondi uma pergunta. Como Satanás cega as pessoas, para as pessoas não enxergarem o evangelho? Eu tentei responder essa pergunta. E a última, que é uma resposta que eu vou dar mais rápida, a última pergunta está aqui, ó. Por que Satanás se preocupa tanto com a luz da glória, com a luz do evangelho da glória de Cristo? Esse é um ponto principal da mensagem. Eu disse que Satanás trabalha dia e noite para te cegar. Agora você vai entender por quê. Paulo lhe responde no capítulo 3, no verso 18 dessa mesma carta. Olha o que ele escreveu. E todos nós, com o rosto descoberto, sem o quê? Sem o véu, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Veja o texto. Paulo está falando agora sem véu. O que acontece quando nós não temos véu? Paulo diz que nós contemplamos. Quando nós contemplamos sem véu, Paulo diz o que acontece. O que acontece? Paulo diz que nós somos transformados. E Paulo diz que em glória, o que isso quer dizer? Que é um processo. Deus não transforma você assim da água para o vinho. Deus faz isso com água e com vinho. Com gente não. Com gente é processo. Mas é um processo que permanente. É gradual. Todo dia Deus vai te mudando. Daqui a pouco tu fica menos egoísta. Menos mentiroso. Entende? Ele vai tirando, é pouco a pouco, algumas coisas. Tem coisas que ele muda radicalmente. Mas tem pecados, tem características do teu caráter, características do mal que Deus vai trabalhando dia a dia. E como ele faz isso? Ele usa o modelo. Porque a ideia que Paulo traz é que, olhando para o modelo, você vai sendo transformado à imagem do modelo. E eu posso dizer uma coisa sem medo de errar para você. Satanás não deseja que você olhe para a glória do evangelho. Porque Satanás sabe que a única forma de construir
a imagem de Deus em você, perdida lá no Éden, é por meio desse exercício de contemplar, de olhar, de meditar. Se tu me perguntasse assim, pastor, mas o que é a glória do Evangelho? Eu não vou ter tempo de responder por causa do tempo que me deram para pregar. Mas se tu fosse resumir toda essa conversa de Jesus com o Pai, tu vai descobrir que a glória do Filho e a glória do Pai, ela não acontece, a glória nem do Filho nem do Pai, quando Jesus vai para o céu depois da sua morte. A glória do Pai e do Filho não acontece quando Jesus ressuscita dos mortos. Mas Jesus, ele vai dizer que quando ele for levantado da terra, no caso, quando ele for pendurado na cruz, ele vai atrair todos a ele mesmo. Onde você vê a glória do Evangelho? A glória do Evangelho, ela está na história do Deus suspenso. Suspenso por amor, suspenso por obediência, suspenso para te salvar. É nessa história louca, Paulo chama de louca, confusa, de um Deus que é erguido numa cruz para te salvar. Pensando nessa história, meditando nessa história, é que a mudança que tu tanto deseja que aconteça na sua vida vai acontecer. E é por isso que Satanás ele trabalha dia e noite para te impedir de olhar para essa história, meditar nessa história. Eu acho que é por isso que Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, ela escreve: far-nos-ia bem, escutem, passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. E ela diz: deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Em vez de você ficar pensando na sua manutenção diária, nos seus investimentos, aplicações, com tanto afinco e obsessão, o conselho de Deus para você hoje é: reflita no Evangelho. Medite no Evangelho. Peça a Deus todo dia: Senhor, tira esse véu que me impede de entender a própria Bíblia. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história para tu entender o quebra-cabeça. Eu gosto muito do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E essa foto que está aí na tela, essa foto ela tem uma história surpreendente de conversão. E eu quero contar essa história para vocês. Uma história que eu li num artigo, e eu trouxe só um recorte do artigo, que foi escrito no dia 31 de outubro de 2012. Escute o que eu vou ler. A pergunta é: pode uma simples olhada mudar a vida de alguém? Segundo o ator italiano Pietro Sarubi, sim, é possível um único olhar para Jesus mudar a vida. Segundo o artigo, Sarubi, ele interpretou o condenado Barrabás, na foto aí do lado, a quem o povo escolheu anistiar e crucificar Jesus em seu lugar no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Segundo o artigo, Sarubi era um homem de personalidade forte, que não temia desafios na profissão que escolheu desde a juventude. Quando garoto, fugiu de casa e pegou a estrada com uma trupe de um circo. Com o passar dos anos, segundo o artigo, percorreu o mundo em busca de preencher o vazio espiritual que o afligia. Encerrou-se para ser instruído em artes marciais no mosteiro em Shaolin, na China.
Em outro mosteiro no Tibete, cumpriu voto de silêncio por 6 meses à procura de iluminação. Praticou meditação na Índia e viveu um tempo na rústica Amazônia. A despeito do longo caminho, chegou ao fim de sua busca, segundo o artigo, pela paz, quando foi escalado para ser o Barrabás em 2003. O orgulhoso ator, ciente de seu talento, aceitou o papel, mas achava que podia conseguir algo melhor. Sem o menor temor, diz o artigo que ele foi até Mel Gibson. Ele queria um papel de mais peso, queria ser Pedro, porque ele julgava estar mais de acordo com ele. Gibson, que já provara seu talento na direção do filme Coração Valente, o que lhe valeu inclusive Oscars. Diz o artigo que ele é famoso por se aprofundar nas pesquisas para seus filmes, e ele tinha na cabeça dele quem seria o Pedro, quem seria o João e quem seria o Barrabás. Gibson não deu o papel do rústico pescador de homens a Sarubi. O ator italiano não quis se dar por vencido, então sugeriu ao diretor para que Barrabás tivesse mais falas. E Mel Gibson explicou para ele. Olha o que Mel Gibson falou para ele. Barrabás não era simplesmente um bandido. Ele descendia de uma nobre linhagem de zelotes. Foi preso por anos, torturado, curvou-se ao sofrimento e tornou-se praticamente um animal, uma besta. E Mel Gibson continuou dizendo: ele usou todo o seu fôlego para gritar para as inúmeras injustiças que sofreu. Uma besta que se tornou, não tem mais palavras, Sarubi, ele. Ele se expressa com o olhar. Por isso eu escolhi você, após muita pesquisa, para ser o meu Barrabás. Você deve parecer um animal selvagem e ao mesmo tempo alguém que olhe no fundo de seus olhos, pode enxergar um ser humano bom. E esse alguém é Jesus. Só ele vê no fundo do olhar e do coração de Barrabás que existe lá dentro algo que pode ser salvo, mesmo que ninguém mais veja isso. Você entende? Você não vai falar nada. Diz a história que Sarubi saiu meio triste e ele assumiu, aceitou, você é o Barrabás. Diz o artigo que, vencido pelos argumentos do chefe, Pietro não mais insistiu. Contudo, ainda se sentia desconfortável naquele papel. Um dia, ele viu o Jim Caviezel, que interpretou Jesus. Antes da cena, diz o artigo, que ele o viu de cabelos longos, sem agasalhos e pés descalços no frio, pacientemente esperando sua vez de entrar na cena, concentrado. Podia muito bem ter reivindicado os privilégios de aço principal, como um trailer aquecido perto do set, mas estava ali como todos os outros. O ator estava caracterizado como Cristo, já com maquiagem, simulando as agressões sofridas. Mas ele disse que havia nele um pouco de dignidade, humildade nele. Pela primeira vez, diz o artigo, ele mesmo já caracterizado como Barrabás, barbudo, imundo e maltrapilho, descalço, também se sentindo na pele e no frio da Itália, sentiu seu personagem pela primeira vez. Mel Gibson disse para ele: você não pode olhar para ele nos olhos, a não ser no momento da cena. Eu quero que as pessoas percebam o impacto de Barrabás quando Jesus o fitar. Então, tem mesmo, disse
Mel Gibson, que pareceu o primeiro olhar uma surpresa. Aconteça o que acontecer, só olhe para Jim na hora certa que está no script. Quero que o seu olhar seja o daquele que vê Jesus pela primeiríssima vez. Barrabás é como um cão feroz, mas se torna um filhotinho quando encontra o Filho de Deus e é salvo. Uma conversa de Mel Gibson com ele. Finalmente, diz o artigo. Pode clicar mais uma cena? Gravou? Aí. Diz o artigo que finalmente Pietro, ele olhou para o Jim diretamente no rosto. Mas o artigo diz que não foi exatamente o que ele viu. E eu vou utilizar as palavras dele. Quando nossos olhos se cruzaram, foi um grande impacto. Senti como se houvesse uma corrente elétrica entre nós. Era como se eu não visse Jim, mas olhasse para o próprio Jesus. Diz o artigo que a partir daquele momento, a vida do ator italiano nunca mais seria a mesma. Pietro converteu-se e aplicou a sua fé a todos os aspectos da vida. No relacionamento com a esposa e os 4 filhos, no trabalho, no caráter. Esse ator, ele escreveu um livro intitulado De Barrabás a Jesus. E no livro tem uma frase bem interessante. Ele escreveu: Nunca havia acontecido nada sequer parecido em todos os meus anos de carreira. Faço o possível para que aquele olhar continue sendo importante para mim todos os dias. Paulo diz que Satanás, ele trabalha para vendar os seus olhos. Satanás, ele trabalha para encobrir a glória do evangelho de você. Porque Satanás sabe que se você entrar em contato uma vez só com o evangelho, você não vai ser nunca mais a mesma pessoa. Você pode ler esse livro todos os dias, saber tudo que tem para fazer, saber tudo que tem que fazer e tudo que não pode fazer. Ainda assim você vai continuar a mesma pessoa. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou falando. Você não tem poder para mudar de vida. Nem a lei consegue te transformar. Mas a boa notícia do evangelho é que existe alguém que pode te mudar. Esse alguém é Jesus. Olhe para Jesus. Que a sua religiosidade, ela seja essa religiosidade que é exercitada por meio desse esforço de olhar para Jesus. E que nesse permanente olhar para Jesus, você tenha a sua vida transformada. Porque se você contemplar Jesus, você vai ser transformado em sua imagem. Você quer ser como Jesus? Olhe para Jesus todo dia. Traga Ele à mente todo dia. Todo dia. Traga por meio do texto. Traga por meio da imaginação. Traga por meio de um cântico. Mas traga Jesus para sua mente todo dia. Peça ajuda ao Espírito. Espírito, me traga Jesus. É impressionante, Ele traz. E quando Ele traz Jesus, Ele te aquieta. Ele te traz paz. Ele estabelece uma nova ordem nas coisas. Ele arruma o seu coração. Ele produz em você algo que talvez há muitos anos você não experimenta. Satisfação plena. Você passa a não querer mais nada, porque você já tem tudo. Só o evangelho pode fazer isso em você. E Deus quer fazer isso em você. Nós vamos cantar uma música agora. Você pode se colocar de pé. Eu peço que você reflita no que você ouviu. Reflita na letra da música. E peça a Deus: Senhor, eu quero te enxergar. Tire o véu da minha vista. Eu quero enxergar o evangelho. Vamos cantar.
poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Cante. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça a Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar,
igreja. Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por ter nos enviado Jesus, a fonte da vida, aquele que nós aguardávamos. Pedimos que o Senhor conserve sempre em nosso coração e em nossa visão espiritual o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado por acompanhar a comunidade Novo Tempo através do nosso canal. Espero que a mensagem de hoje tenha fortalecido a sua fé. Se você gostou, compartilha com um amigo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Siga também as nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Nós queremos ter um contato mais próximo com você. Que tal você vir adorar junto conosco todos os sábados às 10 horas da manhã? Obrigada por acompanhar a comunidade Novo Tempo de Fortaleza através do nosso canal. Espero que a sua fé tenha sido fortalecida através da mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com um amigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Queremos ter um contato mais próximo com você. Comunidade Novo Tempo Fortaleza. Somos porque Ele é.